Você está no canal Zion Linhares. Hoje nós vamos contar para vocês uma lenda verídica. A lenda do enfermeiro que matou o prefeito. Essa lenda aconteceu na cidade de Mucambo. Mucambo, que era distrito de Ibiapina, e em 53, em 12 de dezembro de 53, passou a ser cidade. Aí tivemos como primeiro prefeito chamado Gerardo Azevedo Araújo. E segundo o povo da época, eu não havia nascido ainda, mas meus pais, meus avós, as pessoas mais antigas, contaram que realmente foi um grande prefeito, fez algumas coisas em uma cidade nova que estava surgindo, mas aconteceu que tem sempre esse jogo, existe o pessoal da situação e o pessoal da oposição, não é isso? Então o que acontece? Gerardo Azevedo, dia 11 de agosto de 1958, era uma segunda-feira, logo cedo ao acordar, com certeza o seu Jeep já estava preparado com o serviço de som daquelas antigas, que era aquelas radiadoras, aquelas bocas de som. E ele saiu pela manhã convidando o povo de Mucambo para logo mais à noite se encontrarem com o candidato a governador do Ceará. E ele já, empolgado pela política, gostando do que estava fazendo, ele, Gerardo Azevedo, já se lançava candidato a deputado estadual pelo Ceará. E o seu tio, Rafael Cláudio, seria o candidato a prefeito apoiado por ele. Então ele fez todo esse convite ao pessoal de Mucambo, mas como tem a oposição, e Mucambo, parece que eu não sei se dessa época para cá, não sei se toda a cidade acontece isso, a rivalidade é muito grande entre a situação e a oposição, Às vezes irmãos se intrigam, marido e mulher brigam, sabe, com padre, mas com madre não se falam mais. Às vezes isso é até incentivado pelo próprio prefeito, às vezes da época, eles proíbem, às vezes até do afilhado tomar benção, o padrinho, ou coisa desse tipo, os funcionários ou os seus eleitores não podem estar de amizade com outros eleitores da oposição e assim por diante. Então, Gerardo Azevedo estava fazendo esse convite quando, por volta mais ou menos de 7h30, ele para no mercado público, mercado público da cidade de Mucambo, a cidade que já vinha em crescimento. Eu acredito, pelo que eu vi nos estudos que eu fiz sobre quantas pessoas votaram em 58, votaram mais de 4.000 pessoas. Então vamos botar que Mucambo já tivesse aí o dobro, Mas acredito que não, mas vamos colocar aí de 6 a 8 mil a população já nessa época. Eu acredito que talvez desse isso aí, uns 6 a 8 mil pessoas no máximo, em 58. Então quando ele para, tinha a oposição. Então tinha um enfermeiro em Mucambo chamado Chico Antônio, conhecido como Chico Antônio. E esse enfermeiro, ele era oposição, fazia oposição ao prefeito. E parece que era meio arranhada a coisa, Só pode porque quando o prefeito para o seu jipe que estava convidando o povo, como eu disse, no mercado, logo próximo ao mercado tinha, onde hoje funciona a Câmara Municipal, existia uma farmácia, e ele para de frente a essa farmácia, e quando desce, ele e um cunhado, isso Gerardo Azevedo, o prefeito, desce com o cunhado, o Chico Antônio ia passando e não gostou da propaganda, não gostou do que estava acontecendo. E em 58, no Ceará, principalmente em Mucambo, teve... não choveu, Foi seca. Já em 57 já não foi muito legal. De 50 para frente, segundo o pessoal mais antigo, já não foi muito legal a questão do inverno. 58 foi complicado demais. Tinha as frentes de serviço, os caçacos, como a gente chama, Então tinha esse pessoal que estava trabalhando, e claro, o governo federal manda, o governo do estado também, junto com o governo do município, eles um pede ao outro, conversa e vê a necessidade, porque o povo fica sem trabalho, o pessoal fica sem, a produção de alimento não acontece, porque sem água não tem vida, Podemos dizer que sem água não tem vida, é como Deus, Sem Deus não existe vida espiritual. E sem a água não vai existir a natureza gostosa como essa que nós estamos agora, esse ano, que já está chovendo bastante, muito legal. Mas naquela época,
tinha muita gente trabalhando próximo à cidade de Mucambo, nos açudecozinhos que tinha por perto, né? Muita gente trabalhando. E quando Gerardo Azevedo desce do carro junto com seu cunhado, Chico Antônio ia passando, não gostou e veio tomar satisfação. Começaram uma discussão ali, aquela discussão foi aumentando o volume, sabe como é que é? Política, né? No quente da política. Logo à noite ia haver o encontro com o futuro governador, né? Futuro não, um candidato a governador, que ia ser apoiado por Gerardo Azevedo. E Gerardo Azevedo já era candidato a deputado estadual, já estava tudo certo para ele ser candidato a deputado estadual, né? Então, imagine aí como é que não estava pegando fogo esse negócio. Então, o que que acontece? Quando desce que houve a discussão, o Chico Antônio estava com a arma, tinha uma arma com ele. E como surgiu a discussão, os empurra para cá e para lá, o Chico Antônio resolveu puxar a arma. Nessa hora, tanto o cunhado, Gerardo Azevedo, como Gerardo Azevedo, procuraram tomar a arma, mas não conseguiram. E ele conseguia atirar, mesmo sendo seguro, empurrado por ali, ele começou a atirar. E várias balas, né, vários tiros sobraram para o cunhado do Gerardo Azevedo. Várias balas. E nessa hora passa outras pessoas que eram também da oposição, segundo a gente sabe, porque é uma história mal contada, sabe? Nem todo mundo quer dizer tudo o que aconteceu, né? Ninguém quer ser testemunha dessas coisas. Então passa alguém que, segundo era amigo do Chico Antônio, segura Gerardo Azevedo e nesse momento o Chico Antônio tem a oportunidade de estar livre de frente com o Gerardo Azevedo e dá um tiro, e esse tiro pega no estômago do Gerardo Azevedo. Sendo que o cunhado levou em torno de 3 ou 4 tiros, né, e não teve grandes causas de perigo de morte, porque foram tiros assim em lugares do corpo que não causa, geralmente não leva à morte, né? Mas o Gerardo Azevedo pegou no estômago, né? Nesse momento que ele vai tentar disparar mais tiros, depois que ele deu o primeiro tiro em Gerardo Azevedo, não sai mais bala, realmente o revólver tinha acabado as balas. Nisso, Chico Antônio, sai correndo, né? Sai correndo do local, na rua Monsenhor Melo, pegando a rua Padre Joaquim Severiano, e nessa hora o cunhado, mesmo ferido, correu para pegar o Chico Antônio, que tinha atirado em Gerardo Azevedo, mas ele, muito ferido, não conseguiu, mas um outro parente conseguiu seguir o Chico Antônio. Chico Antônio foi se esconder dentro da casa do principal político da época, adversário, e ficou escondido lá. Disseram a polícia foi até lá, deixaram homens fora e outros entraram. Perguntaram, o dono da casa não estava em casa, o político adversário lá da época não estava em casa, mas estava a esposa. E a esposa acabou dizendo, ele está ali. E o policial pediu para ele se entregar. Realmente ele se entregou-se, disse que não sabia o que tinha feito, né? Estava confuso e aquela coisa toda. Entregou a arma e nisso levaram Chico Antônio para uma prisão muito precária, né? Porque naquela época, não sei, acho que não existia tanta violência como hoje, né? Tanta, né? Parece uma brincadeira, né? Prenderam ele naquelas cadeiazinhas públicas, né? Muito simples, muito simples. Só que quando aconteceu, Rafael Cláudio Araújo tenta socorrer Gerardo Azevedo e leva para Sobral, né? A cidade mais próxima, a cidade mais evoluída na área da saúde, só que não conseguiu chegar até lá. Não chegou até lá, ele já havia morrido e voltou. Nisso espalhou a conversa. Imagina uma cidade pequena, alguém atirou no prefeito, o prefeito morreu, imagina só, né? E dizem algumas pessoas que moram em Mucambo e da época também, diz que Chico Antônio era cabeça quente, realmente, andava armado, até diziam que ele andava armado porque era amigo da polícia, aquela coisa tudinha, tal. Voltaram com Gerardo Azevedo para Mucambo, e aí, pense no que aconteceu. Os caçacos souberam do que estava acontecendo, que Finado Gerardo tinha pego um tiro, alguns sabiam que ele tinha morrido, outros sabiam que não, mas sabiam que ele tinha pego o tiro, e que tinha sido o Chico Antônio. E aí, o que acontece? Todos os caçacos que estavam ao redor de Mucambo trabalhando, todos correram para a cidade, né?
Alguns vieram sabendo o que era, outros não sabiam, porque o feitor, né, que tem aquele feitor que passava de turma em turma para saber se estava todo mundo lá, aquela coisa todinha. Alguns ele chegou, ó, tá dizendo, vamos parar por hoje a gente não vai mais trabalhar não. Aí alguns lugares disseram por quê. Então correram para Mucambo, para a cidade, para a sede, imagine. Trazendo eles, né, suas ferramentas de trabalho. Pensa aí, picarete, pá, enxada, né, alavanca e outros, né? E vieram para Mucambo. Diz que encheram Mucambo e o Gerardo Azevedo voltou para a casa dos pais, né? Porque tinha morrido, tinha falecido, e chicantou empresa nessa cadeia pública muito simples. E o povo foram para a cadeia e começaram os gritos, aquela coisa toda. Diz que tinha em torno de umas 2.000 pessoas nessa história aí, envolvidas umas 2.000 pessoas na rua, todo mundo, imagine, com as ferramentas de trabalho. E alguns alterados, alguns chateados, né? Alguns porque gostavam muito do prefeito, né? Tinha aqueles que eram adversários, mas também com certeza não admitiam o que aconteceu. Realmente foi complicado, não era preciso fazer o que foi feito, né? Matar uma pessoa praticamente por nada, só por rixa política, né? Só por briga pela prefeitura. E aí aquelas 2.000 pessoas ficaram lá, disseram que tinha familiares do Gerardo Azevedo lá no local, disseram que eles incentivaram, mas tudo é conversa, tudo é conversa. Na verdade, uns dizem que tinha alguém da família, mas era para evitar exatamente um problema maior, uma violência maior, que viesse morrer mais pessoas, né? Então, eles com medo, né, dos policiais, poucos policiais poderiam, sei lá, se desesperar, né, e atirar no povo em defesa que eles tinham que defender o preso, apesar que o preso fez o que fez, mas tinha que ser defendido, né, pela polícia, para que pudesse haver depois um julgamento dentro da lei dos homens. Mas não, a confusão foi grande. Gerardo Azevedo se sentindo, né, não, na verdade Gerardo Azevedo estava morto. Chico Antônio se sentindo acuado lá, vendo que realmente a coisa estava feia para ele. Você vê que a cadeia era tão simples que tinha uma janela na cadeia. Ele consegue abrir a janela, pula da janela para fora da cadeia e tenta fugir. Ele ainda conseguiu correr talvez aí em torno de uns 150 metros, uma coisa assim. Ele saiu, pelo que eu conheço, onde era o local da cadeia, ele saiu e correu em direção à rua, né, exatamente Padre Joaquim Severiano mais uma vez. Quando ele consegue correr, as pessoas passam a correr atrás dele. Eu acho que ele corria muito, só pode, e os outros estavam, né, atrás também correndo. E aconteceu que uma das pessoas estava armada de pedra, tinha uma pedra na mão, né? Talvez várias pessoas, aqueles que não tinham ferramenta de trabalho, estavam com pedra, e uma pessoa conseguiu atirar uma pedra que chegou a derrubar o Chico Antônio. Ele cai, mas não consegue levantar mais. E nisso chegaram os outros que vinham atrás, e aí você imagina, houve aquelas pancadarias, aqueles chutes, né? As ferramentas de trabalho que eles utilizaram. E aí o que acontece? Ali mesmo falece o Chico Antônio. Essa é uma lenda real que aconteceu em Mucambo. Infelizmente isso aconteceu. Até uma vez eu participando de uma missa, e um dos padres, que sempre muda, já tivemos muitos padres em Mucambo, e um deles fez esse comentário: será que Mucambo, né, está amaldiçoado porque o primeiro prefeito, as pessoas vieram a matar, em seguida vieram a se vingar de quem matou? E realmente não vou dizer que Mucambo não é abençoado, não vou dizer que não seja abençoado. Nós temos as nossas atrapalhadas políticas, econômicas, sociais, religiosas, educacional, e aí vai por diante, né? Então, foi aquele rebuliço todo. Realmente é uma lenda verdadeira, triste. A gente não gostaria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. Aconteceu a eleição e o partido que Gerardo Azevedo estava, né, ia apoiar, ganhou a eleição para prefeito. E ficou marcado, Mucambo ficou marcado por essa tragédia logo no início, né, do seu nascimento. Fica aí para vocês a história, espero
de vocês nos comentários. A gente gostaria de colocar isso para vocês. Valeu, obrigado aí, compartilhe, né? Assine o canal Zion Linhares e compartilhe, né? Faça seus comentários, mande esse vídeo para quem não conhece ainda essa história, né? Ela às vezes é mal contada, mas que na verdade o cunhado do Gerardo Azevedo não morreu, pegou alguns tiros, mas não morreu, certo? E Mucambo continuou e até hoje se fala nessa lenda. Se comenta que foi fulano que jogou a pedra, se comenta que fulano deu uma picaretada, né? Esses, todos eles já vieram a falecer pelo tempo, né? Pela idade, já vieram a falecer. Então podem se defenderem mais, né? Então fica só aí a história. Depois a gente volta conversando um pouco com vocês sobre Mucambo realmente, né? A questão dos dados geográficos de Mucambo. E a gente vai colocar também nesse vídeo algumas imagens de onde aconteceu, onde ele se escondeu, o Chico Antônio, onde ele foi provavelmente foi preso, né? E onde provavelmente ele possa ter morrido. Fique com Deus. Como eu prometi aí para vocês que ia colocar umas fotos, né? De Mucambo em relação à lenda, né? Do enfermeiro que matou o prefeito. Essa primeira foto, como vocês estão vendo, era o antigo mercado municipal de Mucambo. Para a época, né, era um luxo. Você vê com o calçamento aí, todo no paralelepípedo, era uma já obra, né, aí da família Araújo, né, Azevedo Araújo, onde fazia parte, né, o prefeito Gerardo Azevedo Araújo. Então foi aí de frente esse mercado, né, que Gerardo Araújo parou o carro. E quando ele parou o carro, aconteceu a discussão. Aqui a Câmara, né, onde hoje funciona a Câmara Municipal, era onde tinha a farmácia, onde provavelmente o Gerardo Azevedo desceu para ir até a farmácia, onde acontece a discussão, que aconteceram os tiros, e depois que Chico Antônio atira, ele corre nessa direção a essa rua, né? Essa rua que é chamada Monsenhor Melo hoje. Ele entra aqui à direita, né, que é a rua Padre Joaquim Severiano, indo buscar um local para se esconder. Esse local foi exatamente o que a gente passou para vocês. A casa de um dos adversários políticos de Gerardo Azevedo. Ele corre nessa rua, na rua Padre Joaquim Severiano, e busca abrigo, né? Procura se esconder em uma das casas desta rua. Padre Joaquim Severiano, ele se esconde em uma dessas casas, né? Onde é pego pela polícia e é levado para a cadeia pública. Mas a cadeia pública era no local onde está essa construção, existia um prédiozinho que era a cadeia pública, mas sem segurança nenhuma. E no momento do crime não tinha tanta gente, mas depois que as pessoas souberam da morte, o campo ficou cheio de pessoas, né? E com isso alguns chateados, né, por amor que tinham ao seu político, ao seu prefeito, tumultuaram e o preso, preocupado com o que estava acontecendo, vendo o tumulto, ouvindo todos os gritos lá fora, acaba pulando a janela do prédio que tinha aqui, da cadeia pública, e corre. Ele correu e o povo, vendo que ele estava fugindo, correram atrás. Todas as pessoas, né, com as suas ferramentas, algumas com pedra na mão, e uma das pessoas conseguiu derrubá-lo com a pedra. Logo aqui nessa rua, mais ou menos nessa esquina, ele cai. E os outros vêm em seguida e completam, né, o serviço, né? Acabam também assassinando o Chico Antônio. Então foi uma história trágica que marca Mucambo até os dias de hoje.